Olá, muito boa noite. Que a paz, a luz, o amor envolva todos nós nessa noite tão especial que nos une nessa casa fraterna, nessa casa de amor, aonde, sob o amparo e a presença do Cristo, nos inspira sempre nesse caminhar. Que nessa noite possamos estar, uma vez mais, unidos na presença do Cristo, falando sobre o teu Evangelho, a tua boa nova e a tua mensagem aos nossos corações. Então sejam muito bem-vindos, vocês que nos acompanham aqui presencialmente, vocês que nos acompanham pela rede social. Antes de mais nada, quem está vindo à casa pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, que possam fazer nos seus corações a transformação necessária para as nossas vidas no nosso caminhar. Então, a proposta que nos foi trazida nessa noite, e eu sempre digo que a gente aqui, nós fazemos um diálogo, e num diálogo a gente não fala sozinho, porque senão vira monólogo. Então a gente tem que estar falando todo mundo de forma ordenada, claro. Mas eu sempre digo, eu não gosto de falar sozinho. Então, diante do nosso momento, quando houver a necessidade, nós vamos convocar alguém, não se preocupem. Então a proposta que nós trazemos essa noite, que nos foi solicitada, é falar do capítulo 8 do Evangelho de Walter. O som está meio alto, tem que baixar um pouquinho. Bem-aventurados os que têm puro coração, que é o capítulo 8. E no item que traz essa reflexão, esse capítulo já começa assim: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Está no Evangelho de Mateus. Um pouco mais à frente, no diálogo de Jesus com os apóstolos, ele nos faz a seguinte proposta. Está dando um microfone. Eu vou ler o trecho do Evangelho para ser mais fiel. Apresentar-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos o afastassem com palavras ásperas, os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-lhes e lhes disse: deixai que venham as minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. E digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abraçou-as impondo-lhe as mãos. Isso está no Evangelho de Marcos. Na introdução nós vimos o Evangelho de Mateus. E aí nós vamos fazer uma reflexão nessa noite sobre dois aspectos que essa passagem do Evangelho, na proposta de hoje, ela nos provoca a pensar. Como eu sempre digo, a doutrina espírita, ela é provocativa. Ela nos provoca a pensar, a refletir e a perceber o que isso tem a ver comigo. O que eu me encaixo nisso? O que isso me provoca, me move? E mais ainda, que tipo de consolo, uma vez que a gente ouve dizer que é uma doutrina consoladora e libertadora, que tipo de consolo e libertação ela me provoca, ou ela me conduz? E quando nós vamos falar sobre o Evangelho, não é muito diferente, porque Jesus também era muito provocativo.
Jesus provocava o tempo todo, ele nos provoca até hoje. Ele nos faz com que a gente possa refletir sobre nós mesmos, sobre as atitudes e como nós nos colocamos perante o próprio Jesus. Então, nesse trecho de hoje, nós vamos ver 3 momentos. Do trecho inicial, nós vamos entender primeiro o que é esse puro de coração. E quem verá a Deus? Ou verão a Deus? Qual é a condição? E como nós vamos nos colocar para sermos merecedores de ver a Deus? Nós vamos encerrar com uma reflexão de Emmanuel, de um livro chamado Refúgio. Então, quando nós começamos a estudar sobre a questão desse trecho do Evangelho, ele é muito peculiar, porque o que significa pureza de coração? Quando Jesus coloca lá, deixai vir a minhas criancinhas, ele falava das crianças do campo físico, ele falava daqueles que se assemelham a elas, ele falava da angelitude que elas nos estimulam, ou ele falava literalmente daqueles que se assemelham em espírito, da pureza. Qual é o entendimento que vocês podem nos trazer? Qual é a criança que Jesus dizia? Qual é o sentido dessa expressão, deixar vir a mim as criancinhas? E nós sabemos que somos espíritos velhos. O que tem menos aqui, e aí eu sei que muita gente talvez seja uma palestra decepcionante, mas alguém tem que dizer. Já leram o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Quem já leu esse livro? Ótimo! Então eu vou convidar todo mundo que já leu para vir aqui falar um trecho do livro agora. Veja só. Mas nós vamos pegar algumas passagens desse livro. Quem não tiver, depois eu posso enviar. Que diz o seguinte: Jesus, ao chamar Ismael, que estava triste perante a situação que os seus ensinamentos, o Evangelho, a Boa Nova, não tinha uma expressividade aonde foi plantado. E ele cada vez mais triste, e Jesus pergunta por quê? E ele mal consegue expressar o que acontecia. E ele chora. E aí, diante daquilo, ele diz: os homens nas quais a Boa Nova, o Evangelho, os ensinamentos foram plantados, se perderam. Há um desvio muito grande. Isso ele fala lá de onde? No princípio, do velho mundo, naquela região ali. E Jesus propõe a ele que ele leve a bandeira Deus, Cristo e Caridade para um outro ponto. E aí ele escolhe o Brasil. E Ismael olha, mas não temos população ali, não temos como plantar. E Jesus diz, vai atrás de todos aqueles que estão nas regiões umbralinas. Todos aqueles que foram sofredores, que vivem no sofrimento. Peguem aqueles que lutaram nas cruzadas, aqueles que morreram nas guerras, e traga-os para que possam se redimir. Muito bom, né? De onde nós temos aí a nossa passagem.
Quando ele fala isso, eu resumi bastante para a gente poder falar sobre isso. Quando a gente faz uma analogia sobre esse período, quando a gente fala assim das cruzadas, né? A gente tem aquela lembrança dos templários, e os templários são os primeiros a serem convocados, hein? E aí traz todo esse povo para cá. Aí nós estamos falando aí do século 12, 13, 14, da Inquisição, que também vieram quase todos para cá. Nós estamos falando de quanto tempo atrás? 500 anos? 600 anos? No máximo isso. E se nós formos olhar que nesse período reencarnatório, quantas reencarnações nós já tivemos desse período do século 12, 13 para cá, nós estamos falando de 600 anos atrás. No máximo, vamos apenas colocar uma quantidade figurativa aqui, muito estimada, umas 4 ou 5. Se for como a nossa irmã Betânia, já deve estar na 8ª. Então, ela é toda iluminada. Mas vamos só fazer uma analogia em cima disso. O quanto nós já melhoramos. O quanto nós, daquele ensinamento do Cristo, que vivemos e vivemos naquele período, conseguimos assimilar desse conhecimento cristão. O quanto dessa pureza de coração nós alcançamos. O quanto nós já conseguimos estar numa fila de supermercado e tem alguém na nossa frente, e aí de repente vem outra pessoa que ele está guardando o lugar, e nós estamos numa fila de 10 volumes, e chega alguém com um carrinho. Porque a pessoa está em 2 filas ou 3 ao mesmo tempo. E aí a gente dá aquela respirada, lembra, eu trabalho, eu sou frequentador lá do Grupo Fraternidade Bezerra de Menezes, é a minha oportunidade de me redimir, e eu não vou pensar nada. Engulo seco, respiro, se for no meu caso eu já pego uma água com gás, mas outros pegam uma Coca-Cola e tal, para poder, e aí nós vamos ver que ainda temos nos nossos traços pessoais, ainda trazemos muitas e profundas mágoas, marcas, que precisam ser expurgadas. E quando Jesus fala aqui sobre a pureza do coração, ele se referencia às crianças, mas no sentido daqueles que são puros, que não têm máculas, que não trazem quaisquer outros sentimentos que não seja a humildade e a caridade e a doçura. Então, nesse contexto, ao olharmos esse trecho, onde nós falamos sobre a pureza do coração, Jesus nos traz algumas parábolas que vão fortalecer isso, que vão endossar perante a questão da pureza, porque se nós olharmos para a época de Jesus, olha, não sei vocês, mas aqui, eu como ainda estou no plano físico, com o calor de 31 graus aqui em Caruaru, então a desidratação é grande. Precisamos tomar água. Se hidratem, por favor. Então nós vamos ver que naquela época, quando se falava de serem puros, significavam aqueles que eram especiais, que pertenciam a um grupo
eram seletos, que não se misturavam com o povo, ou que traziam neles a pureza da alma. Aí nós vamos ver que nós tínhamos lá, dentro da própria religiosidade judaica, aqueles que eram sacerdotes, que eram pessoas que não se misturavam. Nós vamos ver que na parábola do bom samaritano, nós temos ali aquele homem caído na estrada, que sofreu um assalto. Ele descia para levar as suas compras, ele era um mercador, foi assaltado. E foi agredido e ficou jogado à beira da estrada. E nesse caminho, onde as pessoas que iam fazer as suas preces, as suas oferendas, e se encontravam em Jerusalém, na grande maioria, para fazer esse tipo de colocação, que seguiam a esse ritual, vamos dizer assim, não podiam, ao sair de lá, porque eles já foram purificados ao estarem diante dos sacerdotes do Sinédrio, onde faziam as suas oferendas, eles recebiam essa purificação. Então, dali eles tinham que se manter puros até o retorno aos seus locais. E nesse caminho encontraram esse caído. E não podiam nem se aproximar, porque havia até uma distância mínima que eles podiam passar daqueles que eram impuros, até mesmo dos mortos, eles não podiam chegar muito perto. Então havia uma condição para tudo isso. E eles passam se esquivando daquele que estava caído. Aí nós vamos ver que 2 deles que vieram, que tinham todo essa condição, esse conhecimento, e se colocavam nisso. Então veio o samaritano, que não era uma pessoa comum, mas que diante daquilo se propôs a ajudar aquele caído. Então ele usou ali o azeite para limpar as feridas e balsamizar, usou o vinho, o mesmo que os outros 2, que haviam ido aos seus locais de fé, haviam entregues como oferenda e traziam eles, digamos assim, abençoados. Mas não se propuseram a fazer. Esse que era muitas vezes mal visto, mal olhado, que pertencia a Samaria, que era uma cidade aonde a maioria, muitos se refugiavam, então ele acabou ajudando. E nesse contexto, o que ele traz em si, ele coloca de lado todos esses valores que eram condições humanas, deixando de lado quaisquer outros atributos que porventura o impedissem de fazer aquilo que para ele fazia sentido. E nós vamos ver que essa pureza de coração traz também um relato sobre Gandhi, que numa das suas caminhadas se defrontou ali, quem conhece a história sabe, sobre o domínio, que havia sobre o povo hindu, sobre a nação, até algum tempo atrás, principalmente sobre a ordem dos ingleses. Então ele caminha, e no meio desse caminhar haviam 2 soldados. Um deles o esbofeteou. Ele caiu. Ele se levanta e o soldado o agride novamente. E ele novamente cai, já machucado e ferido.
E ele, diante daquilo, ele se levanta e o soldado, num tom provocativo, diz a ele: quem te ensinou a ser covarde? Gandhi olha para ele e diz: esse que está pendurado no seu pescoço, nesse crucifixo que foi crucificado, Jesus. O soldado, sem reação nenhuma, deixa ele passar. Então nós vamos ver que essa questão da pureza do coração, ela não é algo assim tão fácil de lidar, de entender e de nós nos posicionarmos e colocar esse contexto desse ensinamento nas nossas vidas. E nós vamos ver que nesse preâmbulo que Jesus nos traz, diante das suas parábolas, porque Jesus usava os elementos da época, a vida cotidiana, aquilo que literalmente fosse mais fácil do entendimento do dia a dia. E diante dessa questão, nós vamos perceber que no próprio Evangelho, uma das colocações, que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, ser simples e ser humilde já é um preâmbulo para que a pureza de coração, o sentido maior de não nos colocarmos em qualquer patamar superior a alguém, já é um indício que nós podemos começar a trabalhar em nós esses sentimentos. Porque ainda trazemos todas as dificuldades, todos os ranços, todas as nossas querelas, sejam na família, e família é o melhor local que a gente encontra, né? Pai, mãe, filho, irmão, sogra, e por aí vai. Então a gente precisa ter um olhar profundo, ter um olhar que nos faça refletir. E é por isso que Jesus nos provoca quando ele traz e diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quem são os puros? E qual é a condição para ver Deus? Então, a pureza de coração, primeiramente, que está no próprio capítulo, nesse item de 1 a 4, exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. Ou seja, tudo aquilo que no próprio Evangelho, nas parábolas de Jesus, no Sermão da Montanha, ele coloca, e o Espírito de Verdade nos mostra, como sendo os maiores impeditivos do nosso crescimento, para vivenciarmos as leis morais, aquelas que são literalmente as norteadoras do nosso processo de evolução. Nós vivemos hoje uma condição que a gente está buscando tanto a espiritualidade e esquecemos que nós precisamos viver o que está à nossa volta, deixando de lado, muitas vezes, de olhar para o outro que está, às vezes, sofrendo, vivendo as suas dores, e vivemos numa exaltação sublimada, como se já fôssemos alcançar as dimensões esféricas de mundos felizes. E ainda vivemos corporificados na densidade da matéria, no mundo de provas e expiações. Qual é a condição dos espíritos puros? Alguém pode dizer ou arriscar? Eles se desmaterializaram da matéria. Fragmentaram a matéria. Não tem mais a necessidade da reencarnação. Se assim o fazem, ou encarnam, é por algo maior, uma proposta maior. Mas não tem mais, porque já estão espíritos que alcançaram
um nível de compreensão de si mesmos. Literalmente, a nossa proposta futura é alcançar essa condição. Muito longe do que nós muitas vezes colocamos, quando alguém pergunta: como que você está? Aí a gente responde: estou como Deus quer. Eu falei: então tá bem, porque Deus quer o nosso bem, Deus quer o nosso melhor. Mas a pessoa coloca isso num tom como se estivesse vivendo uma pena eterna. Não existe esse determinismo, não existe essa situação de que nós estamos vivendo algo que está sendo punitivo. Nós vivemos uma condição reparadora, de renovação, de reparação, de renovação interior. A reencarnação é esse caminho. Para que nós possamos, literalmente, ao avançarmos na compreensão profunda de nós mesmos, alçar esse voo libertador. Por isso que a doutrina dos Espíritos, o conhecimento dos Espíritos, ele nos conforta, nos consola e nos liberta quando nós compreendemos que tudo depende só de nós, que não tem nenhum agente externo. Você pode acampar aqui dentro da fraternidade. 40 anos. 50 anos. Isso é garantia? Porque tudo vai do nosso processo interior, da nossa reforma íntima, daquilo que nós nos movemos a alcançar e nos libertar de nós mesmos. Para que isso seja feito, precisamos compreender isso e trazer e observar em nós o que tudo isso nos diz diante desse momento. Nós vivemos ainda muito próximo da infância da humanidade. O mundo de provas e expiações, ainda muitos de nós ainda vamos viver. Estamos começando agora. Há mais de 2000 anos, Jesus veio, trouxe os seus ensinamentos, e o quanto disso nós já vivemos Jesus. O quanto nós conseguimos, literalmente, vivenciar Jesus no nosso dia a dia. Quanto que nós, ao fazermos as nossas atividades profissionais, ao deslocarmos para o nosso trabalho ou de volta às nossas casas, nós não passamos os perrengues e olhamos de forma torta. Eu posso até não dizer nada, mas a mente me entregou, como diz o Dr. Bezerra de Menezes. Então, quando nós entendermos que essa pureza de coração, ela é um atributo daquele que está num caminho de si mesmo, que não vive mais aquele sentimento de orgulho, de vaidade, de egoísmo, e começa a se libertar de todas essas querelas, dessas amarras que ainda nos aprisionam, que nos impedem. Nós estamos falando tanto de mundo de regeneração, de transição planetária, só que o que está travando esse processo somos nós, os encarnados. Somos nós. Porque ainda resistimos às mudanças. Porque no mundo de regeneração, o bem predomina. O mal ainda existe. Mas não há expiação, haverão as provas. Então, qual é, dentro disso, como nós estamos, como nós nos vemos e como nós nos posicionamos? Aí nós vamos ver um pouco mais adiante que essa pureza de coração, para que possa vir a Deus, ela implica numa condição. Aí nós vamos ver aqui que no Livro dos Espíritos, a pergunta 11, Kardec questiona: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Compreender a Deus. E a resposta do Espírito de Verdade é bem clara.
quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Opa! Então nós precisamos libertar das nossas dificuldades, dos nossos processos. Enquanto houver ainda necessidade de reencarnação, ainda há o aprendizado. A gente não já ouviu dizer muito, em muitas palestras, que a Terra é um planeta escola, é um planeta hospital. Por quê? Porque nos orienta, nos ensina, nos dá a oportunidade do aprendizado. E, ao mesmo tempo, nos auxilia a curar as dores da alma, que são aquelas profundas que nós trazemos em nós mesmos. E nós vamos ver que quando, pela sua perfeição, continuando a resposta, se houver aproximado a Deus, Ele o verá e compreenderá. E quando é que nós vamos chegar a essa condição? Quando ou como? Os espíritos puros já não sofrem a interferência da matéria, como nós dissemos anteriormente. Eles já se desfragmentaram da matéria. São eles os espíritos puros. Então, qual é essa condição que dentro das leis divinas nos dá esse sentido de elevação? Quando nós compreendermos que todo esse processo é interior. Lembrando a fala do filósofo, conhece-te a ti mesmo. Está lá no túmulo de Hermes, na visita de Sócrates, e ele relata o conhece-te a ti mesmo. E Jesus disse, conhece a verdade, ela vos libertará. Conheça a verdade de si mesmo, conheça o seu interior, daquilo que você traz, daquilo que ainda te limita, daquilo que te impede de ser o espírito iluminado que nós fomos criados. Nós somos criados simples e ignorantes, em termos de igualdade. Mas, por acharmos que um caminho ou outro seria mais prudente, começamos a criar os desvios. E foi assim que tudo começou. E nesse processo, quando nós entendemos que esse caminhar é para dentro, é interior, na nossa reforma, e saber ouvir e lidar com as nossas próprias dificuldades, porque aquilo que eu vejo no outro é aquilo que está espelhado em mim. Eu não falo do que eu não conheço. Eu não entendo aquilo que eu não trago em mim. E tudo que reflete em mim, que eu vejo no outro, se respalda em mim, é porque eu tenho alguma situação, alguma semente, algum fragmento em mim que ainda é necessário. E nós vamos ver que esse processo dessa pureza, nós alcançamos através das oportunidades advindas da reencarnação, advindas do nosso próprio caminho, para que nós possamos alcançar essa condição, porque só existe uma coisa definida na nossa vida. Isso é irrefutável. Por mais que eu vou resistir, eu estou destinado a isso, é tornarmos espíritos puros. Não tem outro caminho. Vamos chegar lá. Pode ser agora, pode ser em outro planeta, pode ser em outra dimensão, outra esfera, mas isso é irreversível. E para ir, nós precisamos entender que, no sentido maior desse ensinamento, de deixar vir a mim as criancinhas, deixar vir a mim a pureza de coração, deixar vir a mim aqueles que são puros, que não trazem a mácula, a maldade. Ele não falava das crianças físicas, porque são homens velhos encarnados, e trazemos em nós as nossas tendências e inclinações. E é por isso que nós, como pais, precisamos compreender e fazer com que os nossos filhos, que são nossas responsabilidades,
Nós somos tutores. No livro de Raul Teixeira, na psicografia dele, através do espírito... Fugiu o nome, mas eu vou lembrar. Camilo, o livro chama O Reflexo do Cristo. No seu primeiro capítulo ele fala sobre a família. E lá ele diz que não são das crianças. Ele fala que são espíritos entregues cuja nossa missão é redirecioná-los, encaminhá-los no caminho do bem, da compreensão, da sua formação moral. Porque trazem, assim como nós também temos, as nossas tendências e inclinações. E como pais, nós temos a obrigação de direcioná-los, seja numa formação, educação ou religião, qualquer que seja. Mas é preciso que ele tenha essa formação. No futuro, quando se tornarem adultos, vão escolher, vão saber qual aquela que eles mais se identificam. Mas é preciso que essa semente seja plantada. É preciso que essa pureza possa florescer. Ela existe, é uma semente que ainda não está totalmente desabrochada. Aí nós vamos ver que lá, Humberto de Campos, nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ver, se nós cruzarmos esse livro com A Caminho da Luz, Exilados de Capela, nós vamos ver literalmente que Jesus conhece exatamente cada um de nós aqui, que ele convocou para esse mundo. E não se enganem que ele conhece pelo nome. Então, quando você está ali, não é o caso, mas se a pessoa está ali, de repente ele ouve aquela voz, Betânia, pronto. Não é Jesus chamando, tá? Se levantar a mão, já sabe, né? Vai embora. Mas muitas vezes é a reflexão que nós precisamos ter. Então, ele nos conhece muito bem, ele sabe cada um dos espíritos que aqui vieram para esse mundo, nos conhecendo pelo nome. E literalmente nesse caminhar, nós temos todas as oportunidades da nossa melhoria. E para nós podermos compreender o sentido desse encontro, nós vamos ler aqui um trecho do capítulo 7 do livro Refúgio, intitulado Pureza de Coração, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel começa assim: não te prendas tão somente aos imperativos da pureza exterior, ou seja, da gente poder exaltar aquilo que eu quero que as pessoas vejam. A aparência, muitas vezes, é contraste e ilusão. Há pessoas que trajam linho alvo, carregando tudo na consciência, carregando lodo na consciência. Somos os túmulos caiados. Há sacerdotes envergando hábitos irrepreensíveis, trazendo consigo impiedade e negação. Há juízes de mãos corretamente lavadas, cujo espírito é um espinheiro de venalidade cruel. Há tribunos de frases perfeitas na sagração do bem, cujos sentimentos se nutrem com as venenosas raízes do mal. Há crentes que reverenciam, desculpe, é o óculos, viu, gente, que está vencido já pelo jeito. Há crentes que se reverenciam a caridade nos templos em que se aproximam das bênçãos do céu, mal dissimulando o chavascal do ódio e exclusivismo em que se comprazem. Os julgamentos.
de podermos rechaçar aquele na intolerância religiosa, na intolerância da raça, na intolerância de todas as formas, de todas as vertentes. Não basta a afeição externa da vida para que os problemas do mundo se resolvam. Não basta eu apenas plasmar, configurar que está tudo bonito. A beleza vitoriosa no campo físico quase sempre pode ser simplesmente máscara que o tempo arrebata e consome. Quando nós adentramos ao plano espiritual, a nossa realidade, nos deparamos com dor e sofrimento, nos deparamos com a realidade de nós mesmos. Ah, mas não foi bem isso que eu fiz. Eu me lembro que na evangelização, eu era bem jovem, tinha uns 6, 7 anos, e aí a evangelizadora, né, dizia que quando a gente... acho que é por isso que eu não... Quase sempre, se vocês olharem as minhas palestras, eu não fico atrás desses púlpitos assim. Mas aqui, como tem a câmera fixa, é uma das poucas casas que eu faço. E na evangelização ela dizia que a gente ia sentar numa cadeira, ia ter um pórtico parecido com esse, com um livro gigantesco da nossa vida, e que tudo ia aparecer na tela. E à medida que as páginas iam virando, ia falando e aparecendo lá na tela. A gente que era criança era apavorante, né? Imagina. Aí apavorante. Então, quando a gente fala que essa beleza externa, que tudo isso, que o tempo, muitas vezes, não vai suprir, e quando nós adentramos a vida espiritual, a realidade, a nossa realidade, a realidade que eu vivo, nós vivemos a realidade todos os dias, quando vamos dormir. Aí muitas vezes nem percebem. Eu comi alguma coisa essa noite, me fez tão mal que eu tive um pesadelo. Aí geralmente é a comida, é a discussão que teve, mas nunca é dele, é sempre de alguma coisa fora. Olha a mensagem de hoje. Até para que nós possamos descansar o nosso corpo físico, vai ficar ali, de repouso. Eu posso até ficar do lado, vigiando, né? Porque eu acho que pouca gente vai querer roubar esse corpo. Vocês não sabem o que é ter 1,92 m de altura e andar pelas ruas batendo a cabeça nas árvores e outras coisas, né? Então, mas, eu vou dizer, eu não lembro de eu ter pedido desse tamanho não, viu? Mas tudo bem, estamos aqui para isso. E quando eu vou dormir, eu me afasto. Eu vou para onde? Aonde eu estou em sintonia. No que eu estou vibrando, naquilo que eu me afinizo. Aí uma pessoa me liga esses dias, uma paciente minha, olha, essa noite eu não tive muito bem, que aconteceu isso e tal, papá, contou tudo. Eu falei assim, mas ela tem um acompanhamento psiquiátrico e tudo mais e tal. Eu falei, você está tomando a medicação? Estou. Aconteceu alguma coisa que houve alguma alteração emocional? Não. Certo? E você foi dormir que horas? Eu demorei um pouquinho para dormir, fiquei assistindo um filme. Falei, tá. Qual filme? Mega Tubarão 3. O que eu estou me preparando? Coloca lá uma música meditativa, que você vai dormir rápido, aí você fica naquela Mega Tubarão 3. Meu Deus! A pessoa quer ter uma noite harmoniosa, tranquila. Até isso nós precisamos estar atentos. No nosso café da manhã, no que eu estou vendo, no que eu estou assistindo, no que literalmente na hora do almoço, o que eu estou colocando. Então tudo isso diz respeito à minha condição emocional. E aí nós vamos continuar aqui. A beleza vitoriosa no campo físico quase sempre pode ser simplesmente máscara que o tempo arrebata e consome. A impecabilidade do traje, em muitas ocasiões, pode reduzir-se a dourado esconderijo dos interesses inferiores. Lembremos-nos de que o Senhor se referia à pureza do coração,
como está lá no capítulo de Mateus que nós vimos, e procuremos cultivá-la conosco em primeiro lugar. O coração limpo clareia os olhos e os ouvidos que, inspirados nele, não conseguem ver ou ouvir senão o bom, o bem, por onde caminham. Eu sempre vou ver o que é de melhor nas coisas. O meu olhar vai ser sempre voltado para o que é de bom. Tirar o senso crítico que muitas vezes nós ainda carregamos, no nosso, como nós muitas vezes dizemos, eu sou perfeccionista. E aí a gente quer impor ou imputar no outro aquilo que muitas vezes é nosso. O coração puro sobe luz celeste ao cérebro que raciocina, sublimando no espírito os pensamentos que arroja de si mesmo, na modelagem do destino que lhe cabe realizar. Esforcemo-nos por encontrar a parte melhor de onde estivermos. Olha essa frase de Emmanuel: esforcemo-nos para encontrar a parte melhor de onde nós estivermos. O sopro divino alenta na criação todas as coisas e todas as criaturas. Não vale reprovar, criticar, condenar ou destruir. Em todos os lugares surpreenderemos o apelo do Todo Misericordioso, induzindo-nos a cooperar na exaltação do seu amor infinito. Busquemos auxiliar a todos, totalizando em nossa fraternidade os velhos e os jovens, os bons e os menos bons, os felizes e os infelizes, os sábios e os ignorantes, os ricos de luz e os pobres de entendimento. E nessa faina bendita de louvar o bem, lavaremos o tecido sutil de nossas almas, para que o nosso coração se faça puro, nele erguendo o santuário em que contemplaremos um dia um Espírito e verdade, a divina presença de Deus. Que Jesus inspire a todos nós em todos os momentos. Que a profundeza dessas palavras, que possamos literalmente ver a melhor parte de cada um. Se formos no sentido de querer ajudar e não criticar, de elevar e não derrubar, de auxiliar e não constrangir. Que Ele inspire a todos nós sempre. É o nosso propósito. É o nosso propósito de vida. É vivermos nesse propósito de amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como disse Jesus. Que Ele nos inspire e nos conduza. Gratidão a todos pela paciência e pela oportunidade de estarmos mais uma vez falando do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos.